Pocket Class foi criado para você. Flexibilidade para estudar do seu jeito, no tempo que puder, em qualquer lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro vídeo da série Milagres, Jejum e Batalha Espiritual, a nossa escola bíblica virtual, Pocket Class. Se você quiser participar desse curso totalmente gratuito, sem nenhum tipo de custo para você, é só inscrever-se no canal e clicar no sininho e acompanhar as aulas. Toda semana, aulas novas, textos bíblicos e boa reflexão. Tudo com muita clareza e uma proposta prática. Nós precisamos de cristãos que conheçam a Bíblia, que amem Jesus e que botem a cabeça para funcionar, que pensem. E essa é a proposta da nossa escola, fazer você pensar. Nessa primeira aula nós vamos falar de milagres. Milagres. Todo mundo procurando milagre, todo mundo querendo ser curado, transformado, restaurado, renovado. Então eu já começo a aula dizendo para você que nós não somos contra os milagres. E quando eu digo nós, eu estou dizendo a turma da EduSérie e da Verdade e Graça, parceiros desse projeto. Nós não somos contra os milagres, pelo contrário. Nós cremos que os milagres continuam acontecendo, cremos que o nosso Deus é um Deus que faz milagres, que mexe poderosamente com a vida das pessoas, transforma famílias, corações, restaura corpos, elimina doenças, faz coisas extraordinárias. Nós não temos a menor dúvida disso e em momento nenhum estamos colocando a questão dos milagres em xeque. Pelo contrário, nós cremos no que a Bíblia nos ensina, que cada homem, cada mulher que nasceu de novo deve procurar com zelo os melhores dons e que eles estão disponíveis para edificar a igreja e também para ajudar na expansão do Evangelho. Mas só a reflexão sobre os milagres já abre a possibilidade para algumas perguntas importantes que eu preciso fazer para que você pense junto comigo sobre esse tema que é extremamente relevante e atual. A experiência de sinais e maravilhas é prejudicial à centralidade da Escritura? O milagre deprecia o poder sobrenatural da palavra de Deus escrita e pregada? O milagre contradiz a suficiência do Evangelho para salvar pecadores? A procura por sinais significa que há uma perda de confiança na palavra da cruz? Primeira coisa que você precisa saber: o Evangelho não é sinais, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós apresentamos a Cristo e não a possibilidade que Cristo tem de fazer milagres. A grande crise religiosa está exatamente na inversão dessa questão. Em vez de falar de Jesus, nós convidamos as pessoas para receberem milagres. Mas é o contrário. Nós devemos apontar para Cristo. É só você ler o texto lá de Romanos 1,16 e pensar no que eu estou falando. O Evangelho não é milagres. O Evangelho é Cristo. Qualquer organização, igreja, grupo, qualquer pessoa que fale, que diga, que anuncie que a salvação passa por milagres, sem primeiro anunciar a Cristo, é mentira. Sai fora. Isso está errado, Isso é maluquice. Outro aspecto importante que nós precisamos considerar é que a busca pelos sinais de forma enlouquecida, desesperada, desvia o foco principal, que é Cristo. As pessoas não deveriam ir à igreja ou a uma comunidade de fé atrás de milagres e sinais. Elas deveriam ir para ouvir a palavra de Cristo e ter um encontro com Cristo. Quando nós convidamos pessoas para receberem milagres, qual a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião? O objetivo do cristianismo não é oferecer milagres, mas é oferecer Cristo. E quando a multidão se aproxima de uma comunidade de fé em busca de milagres,
O foco está errado e o olhar é outro. Cristo deixa de ser o centro. E isso está errado. Agora, o ponto mais importante desse tema é o fato de que o próprio Senhor Jesus condenou, reprovou as pessoas que iam atrás dele apenas em busca de milagres. E isso é para fritar o seu cérebro. Imagina uma multidão de pessoas desesperadas, problemáticas, cheias de demandas pessoais, indo atrás de Jesus para receber milagres, e ele reprova essas pessoas porque elas não estão ali por causa dele, mas por causa delas mesmas, o que revela um egoísmo e um olhar utilitário de Deus, como se Deus fosse útil para a solução dos nossos problemas. Isso vai nos levar a uma outra pergunta, que também é decisiva para nós. Se Jesus reprova as pessoas por buscarem apenas os milagres, por que os apóstolos não foram reprovados quando clamaram para que Jesus realizasse milagres entre eles? Vamos pensar na diferença incrível que há entre os milagres realizados pelos apóstolos e os milagres que são prometidos na mídia, nas emissoras de televisão, nos sites, nas emissoras de rádio, o tempo todo para você e para sua família. Primeiro vamos falar sobre a cura de Enéas. Quando Enéas foi curado numa ação sobrenatural de Deus, muitas pessoas se converteram a Cristo. Isso significa que os apóstolos em momento nenhum deram ênfase ao milagre, mas aproveitaram o milagre para dar ênfase a Cristo. Agora vamos a outro exemplo, a ressurreição de Tabita. Quando Tabita ressuscitou, muitas pessoas se converteram a Cristo. Isso significa que os apóstolos não deram ênfase ao milagre, mas deram ênfase, destaque a Cristo, aquele que realiza os milagres. Então agora nós temos uma resposta. Por que os apóstolos oraram para que Deus realizasse milagres? Eles pediram por milagres para que pudessem anunciar a Cristo. Vou repetir. Eles pediram por milagres para que pudessem anunciar a Cristo. Tá vendo? Pelo que nós podemos perceber, não há dúvida. É o que a Bíblia está nos ensinando. Todo milagre era realizado com um único propósito: exaltar a glória de Cristo, revelar Cristo. Para quê? Para que a criatura possa se reconectar com o Criador. É importante também enfatizar nesses textos, quando os milagres aconteciam, havia uma multidão de pessoas e muitos doentes, e nem sempre todos eram curados. Não havia uma preocupação dos apóstolos com a realização de milagres. A preocupação deles era que cada milagre manifestasse a glória de Cristo e que esta revelação reconectasse o homem com o Criador. Por que Cristo reprovou as pessoas que desejavam os milagres? Eu não sei se você já ouviu depoimentos, testemunhos. De vez em quando você ouve alguém contando assim, mais ou menos assim: eu estava numa situação difícil, passando por um problema horrível na minha vida, e de repente, naquele momento crítico, eu olhei para o céu e disse: Deus, se tu existe, Deus, se você realmente existe. Eu já ouvi vários depoimentos assim. O homem colocando o Criador contra a parede. A criatura dizendo que vai se relacionar com o Criador se ele provar. Olha só, hein? Se ele provar que existe e que tem poder. Ah, mas está tudo invertido. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia não é sobre mim e sobre você. A Bíblia é sobre Deus. Deus não tem que provar nada. Não sei se você lembra, mas a Bíblia, em momento nenhum, se preocupa em provar a existência
e o poder de Deus. Nada. Pelo contrário, ela já começa afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma afirmação. Então, Jesus condena a multidão que busca milagres, porque a multidão que busca milagres e não a Cristo, busca para satisfazer a sua própria necessidade, seus próprios desejos, o seu próprio egoísmo, as suas próprias dificuldades particulares. E isso não aponta para reconciliação nem para relacionamento amoroso, porque na verdade as pessoas querem que Deus prove alguma coisa e Jesus então reprova essas pessoas. Qual a diferença então entre os apóstolos na Escritura e todos esses vídeos, programas, sites que você vê hoje oferecendo milagres? Os apóstolos não estavam competindo com Jesus, nem tentando demonstrar o seu próprio poder, nem atraído para si mesmo as pessoas, como se fossem gurus, líderes espirituais, como se tivessem algum poder, algum tipo de energia. Pelo contrário, eles estão orando para que os milagres aconteçam e para que esses milagres apontem para Cristo. A diferença é essa. Cada milagre realizado no Novo Testamento exalta, manifesta a glória de Cristo Jesus. Agora eu vou dizer uma outra coisa que vai deixar você chocado. Eu, se fosse você, sentava agora para não cair. Sinais e maravilhas não salvam. Sinais e maravilhas não salvam. Por isso que a missão do cristianismo é anunciar Cristo. Porque muitas pessoas que foram curadas não se encontraram com Cristo e perecerão. E muitas pessoas enfermas, doentes, se encontraram com Cristo e terão a vida eterna. O que é mais importante para você? Ser curado de uma enfermidade terrível, ter a sua família restaurada com um milagre sobrenatural, conseguir um emprego de uma forma nunca antes imaginada, resolver um problema que ninguém resolve de uma forma simplesmente espetacular, ou ter a vida eterna? A Bíblia vai nos ensinar que o objetivo principal dos sinais é testemunhar de Cristo, para que as pessoas se encontrem com Ele e encontrem a salvação. Os sinais são uma testemunha viva do poder de Cristo Jesus. Além disso, os sinais têm um poder limitado. Sinais podem ser imitados, copiados e reproduzidos por homens e pelo inimigo. Isso não te deixa assustado não, cara? Eu fico arrepiado de medo ouvindo um negócio desse. Chegamos ao momento de conclusão e reflexão da nossa aula. Se os milagres e sinais não salvam, se os milagres e sinais não são o centro do Evangelho, se os milagres e sinais podem ser imitados e copiados e uma multidão pode estar sendo enganada, para que servem? Bom, em primeiro lugar, os milagres e sinais podem quebrar a casca do desinteresse. Uma pessoa que estava ali, alheia, com a cabeça alienada, distante do Criador, de repente, diante de um grande milagre, ela desperta para Deus, desperta para o transcendente, para o sobrenatural. E ela pode começar a perceber, observar e ouvir o que até então ela nem esquentava a cabeça para isso. Os milagres e sinais também ajudam a fixar os olhos no Evangelho, porque quanto mais nós apontamos para Cristo, mais o ser humano percebe que Cristo é a fonte do milagre que é transformador e sobrenatural. Outra coisa que nós precisamos considerar é que os milagres abrem caminho para que Cristo seja conhecido. Isso já vai responder uma outra pergunta, né? Nós precisamos de milagres entre nós? Claro, nós precisamos, para que Cristo seja reconhecido. Portanto, os milagres e sinais não são uma contradição à cruz, nem à teologia da cruz, nem à pregação do Evangelho.
eles vêm, eles seguem. Os sinais seguirão os que crerem. Eles seguem. Eles vêm para reafirmar que Cristo é o Senhor, que Cristo foi enviado por Deus para resgatar a humanidade, que Cristo é o projeto de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo. Portanto, se nós queremos milagres, devemos reconhecer primeiro que Jesus é a fonte de todo o poder. E se nós pregamos milagres, devemos pregar primeiro que Jesus é a única pessoa capaz de realizar milagres transformadores que reconectam a criatura com o Criador. Esse é um assunto muito legal, muito picante, muito polêmico, né? Porque mexe com muitas coisas, mexe com muitos valores e mexe também com a realidade religiosa brasileira. Eu convido você a assistir a próxima aula, quando nós vamos falar sobre jejum. Aproveita e faz um jejum para assistir a aula sobre jejum. Eu aguardo você. Até lá.